Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você está convidado, está convidada a participar dos estudos de mais um livro. Estamos iniciando o nosso 15º livro, que é o livro de 2 Crônicas. E como normalmente fazemos, vamos fazer uma introdução agora, depois seguiremos com o estudo dos capítulos. É bom sempre lembrarmos que existem 3 livros que estão seguindo assim esta história dos reis de Israel. Nós começamos esta história lá nos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Então temos 1º e 2º Reis e temos 1º e 2º Crônicas. Mas é bom sempre lembrar que 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis seguem uma linha cronológica que não se repete. E se nós quisermos ter contato com a história, basta nós lermos estes 2 livros, ou esses 4 livros, como queiram, numa sequência. No entanto, nós temos o livro de 1º e 2º Crônicas, os livros de Crônicas, ou o livro de Crônicas, porque, como você sabe, originariamente foi escrito apenas um, e depois foi dividido em 2. E aí nós ficamos nessa dúvida, o que nós fazemos com Crônicas? Lemos depois, deixamos para o final de todos os livros do Antigo Testamento, lemos na sequência daqueles livros que ele mais tem a ver, especialmente com reis, e essa foi a opção que nós tivemos. Estamos tentando seguir uma sequência cronológica, e por isso, depois do livro de 1º Reis, vamos dar sequência com o livro de 2º Crônicas, pois muitos dos relatos de 2º Crônicas estão no livro de 1º Reis, com exceção do final. O final deste livro não vai estar lá em 1º Reis. E, de repente, nós, nessa tentativa de seguirmos o texto cronologicamente, vamos dar um salto. Mas não se preocupe, nós iremos retornar. E é sempre interessante observarmos que qualquer leitura bíblica do Antigo Testamento vai padecer de algumas dificuldades, mas também vai ter alguns pontos positivos, né? Nós podemos ler os livros na sequência, né, de Gênesis até o último livro dos profetas, mas nós teremos dificuldades cronológicas. Desse jeito que nós estamos fazendo, cronologicamente, vai ser melhor, mas nós também teremos algumas dificuldades, e é assim. O importante é nós seguirmos os nossos estudos, que em breve nós teremos uma maior clareza da história de Israel, e depois nós vamos para os profetas, né, que vão trabalhar períodos diferentes, mas pelo menos nós vamos ter esse pano de fundo, né, esse background, como se diz. Cada profeta vai viver ou no Reino do Norte ou no Reino do Sul, em uma época ou de pré-exílio, ou no exílio, ou pós-exílio. E nós vamos ter tudo isso já. Por isso que eu optei para nós fazermos o estudo dos livros históricos, quase todos eles, porque 3 livros históricos vão ficar para o final, porque eles já estão mesmo na parte final da história de Israel. E, na sequência destes livros históricos, nós teremos os livros proféticos. Claro que no meio disso ainda temos alguns livros poéticos que não ficarão para trás. Bem, eu espero que você tenha compreendido essa nossa lógica, esse nosso intuito. Então vamos diretamente, feita essa introdução a respeito da sequência dos livros, vamos à introdução de 2 Crônicas. 2 Crônicas tem como tema a aliança com Deus. O autor é desconhecido, a data que foi escrito entre 450 e 425 a.C., ou seja, o período pós-exílico, no local exatamente em Judá após o exílio,
e tendo como destinatários os judeus. Os personagens principais deste livro: Salomão, Jeroboão, Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Especialmente os primeiros reis, você já conhece a história, porque nós acabamos de ler 1 Reis. Acontecimentos principais: construção do templo, Salomão faz aliança com Deus, morte de Salomão, tudo aquilo que nós já vimos antes lá em 1 Reis. Depois nós teremos a divisão em 2 reinos, a aliança dos reis Asa, Joás, Ezequias e Josias, e especialmente essa última parte, a queda de Jerusalém, que nós não teremos visto ainda lá no livro de 1 Reis. Seguindo, nós temos sempre que lembrar daquele vídeo que nos ajuda muito, nos auxilia muito na compreensão dos livros da Bíblia, que é o projeto The Bible Project, que é um projeto estrangeiro, mas que tem em português. E esse vídeo sempre traz uma introdução muito interessante a respeito dos livros. Fica aí a dica para você seguir e para você assistir este vídeo também sempre antes dos livros que nós iremos estudar. É sempre oportuno nós lembrarmos alguns detalhes dos livros de crônicas que não se repetem nos livros lá de 2 Samuel e 1 Reis. Ficam de fora todos os reis de Israel nesta análise do cronista aqui de 2 Crônicas, pois o foco do cronista não está no Reino do Norte, mas estará no Reino do Sul. Ele dá destaque aos reis bons de Judá, mas também não esquece dos reis ruins. E lembrando sempre, a intenção do cronista é apontar onde está a esperança do povo. Está na reconstrução do templo, especialmente na dinastia de Davi. Por isso, 1 Crônicas traz Davi, 2 Crônicas traz Salomão, mas nós sabemos que, espiritualmente falando, o foco não está em Davi, mas está naquele que viria da sua linhagem, no Messias prometido. Esta é a introdução para 2 Crônicas. Vamos aos capítulos. Vocês verão que nós não teremos não ficaremos muito tempo presos aqui aos capítulos e nem aos ensinamentos de hoje. Por quê? Porque nós não queremos repetir aquilo que nós acabamos de ver em 1 Reis. O que é meu foco neste estudo com vocês aqui? Darmos destaque àquilo que não aparece nos livros que nós já lemos. Senão, nós ficaremos numa repetição monótona aqui e você não vai querer acompanhar este vídeo. Então, nós vamos dar destaques àquilo que não aparece, especialmente em 1 Reis, porque é o livro que 2 Crônicas vai projetar novamente. Então, os principais destaques aí do capítulo 1 de 2 Crônicas. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão pede a Deus sabedoria e as riquezas de Salomão. Qual é a novidade? Não há novidades com relação a 1 Reis neste capítulo. Então, você poderá ver o texto de 1 Reis 3, especialmente, ou o vídeo que nós fizemos para o dia 26 de maio. O período é o século X a.C., Salomão agora estava no comando do reino de seu pai, e Deus lhe deu a sabedoria que pedira, mais poder, riqueza e fama, como você já sabe. Partindo para o capítulo 2, temos como destaque Salomão faz aliança com Irão, preparativos para edificar o templo. Tá, mas quais são as novidades em relação a 1 Reis? Sem grandes novidades com relação a 1 Reis, neste capítulo novamente. Então, se você quiser voltar, ou se você não viu, veja, leia 1 Reis 5, ou o vídeo do dia 27 de maio. Mas eu dou destaque aqui a um acréscimo interessante, eu faço questão de ler. São os versículos 4 a 6 do capítulo 2, onde nós lemos: Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a Ele, queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus.
esta é uma obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? É muito interessante, então, esta afirmação de Salomão, apontando que por maior e grandioso que seja um templo, não será capaz de projetar toda a grandiosidade de Deus. Partindo para o capítulo 3, há como principais destaques: Salomão edifica o templo, os 2 querubins e as 2 colunas. Quais são as novidades em relação ao 1 Reis? Sem grandes novidades em relação ao 1 Reis aqui novamente. Se você quiser retornar para ver os detalhes, você pode também ler, além de 2 Crônicas 3, 1 Reis 6 e 7, ou assistir o vídeo do dia 27 de maio. E partindo então para o último capítulo de hoje, temos como destaques o mar de fundição e outros utensílios para o templo. Quais são as novidades em relação a 1 Reis? Sem grandes novidades, você pode ler este capítulo e também 1 Reis 7, ou assistir o vídeo lá do dia 27 de maio. Ensinamentos para hoje, sem grandes rodeios, temos 3 ensinamentos. O primeiro deles é: o Senhor abençoa grandemente Salomão, que rende cultos na tenda da congregação estabelecida em Gibeão, antes da construção do templo. E hoje o Senhor se encontra conosco e nos abençoa nos cultos por meio de sua palavra e dos seus sacramentos. Não rejeite os meios da graça por ele designados. É assim que o Senhor concede as bênçãos do sacrifício de Jesus. E desta forma ele se encontra conosco do mesmo modo como se reunia com Salomão. O segundo ensinamento, o cronista enfatiza como Salomão usou a sabedoria do Senhor nas atividades reais de administração e troca, o que fortaleceu o seu reino. À medida que o Senhor abençoa o seu serviço, use os seus dons para abençoar aqueles que trabalham com você e para você. Lembre como o Senhor trabalha em seu favor em todas as coisas, e como ele administra as maiores de todas as bênçãos, os tesouros de sua misericórdia em Cristo. E o último ensinamento: pelos sacrifícios oferecidos por Abraão, Davi e agora Salomão, o Senhor confirma o local para o templo de Salomão, que é Moriá. E esta terceira confirmação de construir e abençoar o templo de Salomão demonstra o plano paciente do Senhor para a nossa salvação em Cristo, que deu sua vida por nossos pecados em virtude desta montanha do sacrifício. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E eu terei então como ênfase aqui em 2 Crônicas exatamente apontar aquilo que não aparece nos livros anteriores, especialmente em 1 Reis. Não irei me prender tanto a coisas que se repetem, para economizar o seu tempo e para nós sermos bastante objetivos. E vocês verão, esse livro irá passar rápido. Não deixe de fazer a leitura, mesmo que se repita, porque você, quem sabe, poderá ver detalhes que eu não vejo aqui. Mas fica sempre esse destaque, que logo nós iremos estar concluindo este livro e iremos voltar a livros que não vão se repetir, porque especialmente 1 e 2 Crônicas tem essa dificuldade nos nossos estudos. Poxa, é uma repetição novamente e tal, mas os outros livros de modo geral não farão isso. E sim, 1 e 2 Crônicas têm o seu valor, especialmente naquilo que eles não repetem, por isso que será a nossa busca neste estudo, buscarmos o que não está nos livros anteriores e que nos edifica. Fique sempre conosco, continue seguindo este nosso canal. Obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.